Vamos continuar com a nossa introdução à utilização do link em C#, apresentando aqui mais alguns exemplos simples da utilização desta tecnologia. Estamos de regresso ao exemplo que iniciámos no vídeo anterior com uma aplicação para testarmos link. Fiz aqui apenas algumas alterações. Neste caso fiz a correção ao nome da nossa coleção. Passou a chamar-se lista nomes, que era o nome que deveria ter correto, e depois obviamente acrescentei aqui, como podem ver, mais alguns elementos à minha lista, para ficar ligeiramente mais extensa, embora não seja absolutamente necessário. Claro que fiz aqui uma inserção bastante criteriosa de novos valores, uma vez que eu quero que haja aqui repetições de iniciais, etc., para podermos testar o link aqui de uma forma muito interessante. Ora, continuamos a ter aqui na nossa form um botão e uma lista. E dentro do botão é que está a acontecer então todo o código que nós estamos aqui a explorar. Ora, para aqui até vou colocar um region para fechar um pouco aqui a nossa lista. Ok, and region. E desta forma vamos poder aqui esconder a lista para centrarmos a nossa atenção aqui na parte das queries de link. Ora, vimos no vídeo anterior uma forma de eu escrever uma query de link. Neste caso eu utilizei var. Vamos colocar aqui final, a nossa lista final vai ser igual a lista nomes.where, onde qualquer item, e este sinal que eu estou aqui a utilizar significa o lambda. E, portanto, quando ouvirem falar em lambda expressions, eu não vou estar aqui a entrar em muitos detalhes, mas de facto uma expressão lambda basicamente é uma função anónima que funciona como um delegado ou uma função de três tipos, neste caso. Eu não vou querer entrar em detalhes muito técnicos porque não é importante. Basta sabermos aqui, de facto, como é que nós podemos aplicar esta função. Significa isto que a nossa lista vai ser construída, neste caso a lista final, vai ser construída a partir da lista nomes, onde, e é isso que significa where, qualquer elemento comece pela letra A. Ok? Starts with A. E depois, claro, fazemos aqui a iteração for each, e uma vez que temos aqui var, vamos colocar aqui também var, e, por exemplo, para simplificar, var i in final. Vamos ter depois aqui lista.items.head, que é a nossa list box, i. Okay? Portanto, quando nós aqui executamos, o que nos vai ser apresentado, então, é o conjunto de nomes que começam pela letra A. No entanto, existe uma forma distinta de escrevermos queries de link, ou neste caso, irmos utilizar o link. Eu vou aqui colocar um comentário para vermos as diferenças e vou definir aqui a nova forma de escrevermos isto. Var, final, e agora reparem, from e in lista nomes, okay? Vamos colocar aqui na linha de baixo, where e.starts with A, select e. E aqui há um conjunto de instruções que são familiares a todos aqueles que acompanharam os vídeos sobre SQL. Dá aqui a sensação de facto que estamos a escrever uma query de SQL virada ao contrário, quase. Neste caso, não é propriamente virada ao contrário, porque temos primeiro aqui a instrução select, depois temos lá no topo o from e depois temos aqui o where. Neste caso, ele indica-nos aqui, em primeiro lugar, qual é a fonte onde nós pretendemos ir buscar a informação, qual é o critério que nós pretendemos utilizar para filtrar a informação. E depois é selecionar o i, que é selecionar cada um dos elementos que estão de acordo com este critério. Esta forma de escrita do link, que é aquela que está que é mais familiar na escrita do link, é uma forma que nós iremos encontrar várias vezes em alguns dos exemplos que iremos depois apresentar ao longo dos próximos vídeos. E por conseguinte, escrever desta forma ou escrever desta forma vai dar um resultado em tudo semelhante. Reparem, vamos aqui executar, clicar e cá está o mesmo resultado pretendido. Por consequência disso, podemos verificar aqui que a utilização do link vai nos permitir uma escrita
muito semelhante à que nós fazemos para o SQL quando queremos comunicar com bases de dados. Poderão dizer-me o seguinte: bom, mas porquê que eu estou a escrever tantas linhas de código? E relembrando, obviamente, que eu posso escrever tudo isto na mesma linha, não há qualquer problema nesse aspecto, ok? Mas, de qualquer das formas, poderão sempre dizer: então, mas porquê que eu simplesmente não coloco aqui, dentro do meu ciclo, o seguinte: if, neste caso aqui, obviamente, teríamos que mudar para string, e aqui colocar lista nomes. Eu diria o seguinte: if i.starts with a, então lista.items.add i. Okay? E tudo isto é muito válido, mas volto a relembrar que o que acontece, eu não sei porque é que ela aqui está a criar problemas, ok, faltava ali um parênteses. O que acontece aqui, de facto, é o seguinte, é que nós vamos ter aqui, através deste mecanismo, uma leitura de todos os itens da lista, ok? E se a nossa lista tiver 2.000, 3.000, 20.000, 40.000 itens, o ciclo vai ser repetido o número de vezes equivalente ao número de entradas na nossa lista. Daí que a grande importância do link é exatamente esta. Antes de criarmos aqui ciclos que vão, de certa forma, saturar o processamento da nossa aplicação, nós fazemos esta filtragem. E esta filtragem, acreditem que não é uma filtragem que faça ou que seja executada da mesma forma que um ciclo for each, isto é, não vai percorrer todos os elementos à procura deste critério, não. Vai utilizar mecanismos internos muito mais avançados que nos permitem, logo de uma vez só, ir buscar a informação que pretendemos através desta seleção criteriosa. Quando nós criamos então aqui este ciclo que percorre todos os elementos, ele apenas vai percorrer os elementos que foram devolvidos aqui para esta versão, neste caso para esta variável chamada final. Vamos, entretanto, aqui introduzir mais alguns conceitos. Imaginemos o seguinte, ok, sabemos que final vai ser semelhante a uma lista de strings. Ora, então, por essa ordem de ideias, nós poderíamos ter aqui, a seguir a esta execução e à criação de final, nós poderíamos aceder aos elementos que existem em final, por exemplo, com um índice, porque nós podemos basicamente colocar o seguinte, lista.items.head e, por exemplo, lista nomes de 0. Okay? E se nós tivermos isto, obviamente o que é que vai acontecer? Vai ser apresentado o nome João. Vamos aqui executar e cá está João. No entanto, uma vez que estamos a utilizar aqui var final, estamos a definir um tipo de variável que não é tipificada, portanto pode conter qualquer tipo de informação que nós lhe vamos atribuir. O que vai acontecer é que nós não temos esta possibilidade de fazer o seguinte, final, e depois colocar aqui, por exemplo, 0. Okay? Reparem que vai acontecer um erro, obviamente que se eu tentar executar a minha aplicação, não vou conseguir porque existe este erro, ok? Ora, porquê que isto acontece? Exatamente pelo facto de estar a utilizar um var final. No entanto, eu poderia fazer o seguinte, final, ponto, first. E reparem que first contém este sinalzinho que aqui está, que está intimamente relacionado com o link. E se eu utilizar sinal first, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou aqui ter o resultado que eu pretendo, neste caso, Ana. Porquê? Ana, neste caso, porque eu estou a utilizar aqui final. Mas se eu utilizar aqui final, porque foi buscar a listagem já filtrada com todos os nomes que começam por A, se eu utilizar aqui a lista nomes, eu vou poder também utilizar esta expressão. Reparem. Cá está João. Ok? E por conseguinte nós temos aqui uma forma de utilização de métodos diretos relacionados intimamente com o link. Ok? Neste caso a nossa coleção tem também a possibilidade de ir buscar o primeiro método ou o primeiro resultado a partir deste elemento. No entanto, vamos testar aqui uma outra circunstância. Nós sabemos que a variável final vai ser do tipo listString. Ora, neste caso, se eu definir aqui listString final,
reparem o que é que vai acontecer. Aqui todos os meus elementos vão dizer, ok, há aqui um erro, não é possível fazer-se isto. Ele diz-me, ok, não quero continuar. E porquê é que ele me diz isto? Porque não posso implicitamente converter uma coleção de genéricos através de uma coleção que vem de uma expressão de link, ok? E por conseguinte, nós vamos ter que ter aqui alguma atenção na forma como nós definimos os resultados das nossas queries de link. Ora, como é que nós podemos dar a volta a esta situação para podermos começar a tratar esta lista final, por exemplo, com esta expressão, lista.items.add, final, e depois colocar aqui, por exemplo, o primeiro ou o último ou um índice qualquer lá pelo meio. Bom, nesta circunstância aqui nós teremos que colocar aqui um parênteses, isto é, envolver toda a nossa query num conjunto de parênteses e depois no final acrescentar o seguinte, ponto, to list do tipo string. Ok? Abrir e fechar ali os parênteses. E o que é que foi acontecer aqui neste caso concreto? Em vez de termos aqui a instrução var, eu passei a ter aqui uma lista, uma nova lista que é inicialmente vazia e que é do mesmo tipo da lista onde nós pretendemos obter informações, onde vão ser selecionados elementos com critério, neste caso o critério é que todos os nomes dessa lista comecem pela letra A, mas no final eu vou fazer a conversão desta query para uma lista do tipo string. E ao converter para uma lista do tipo string, final vai passar a ter os mesmos métodos e propriedades que uma lista de strings contém, ao contrário do que acontece com uma variável do tipo var. Daí que já seja possível eu utilizar aqui esta expressão. Claro que esta expressão aqui vai me dar um resultado diferente do que João. Porquê? Porque neste caso eu estou a utilizar um critério de filtragem que me vai buscar apenas os nomes começados pela letra A. O que quer dizer que na minha lista o primeiro nome é Ana. Ora, então significa isto que quando eu executar o meu código, vou clicar aqui no botão 1 e vamos ter aqui então Ana a ser apresentada. E por esta forma nós conseguimos ir percebendo, ainda que vamos necessitar obviamente de dar aqui exemplos, muitos exemplos práticos da utilização do link, e é isso que vamos fazer nos próximos vídeos, criar cenários e depois mostrar como é que o link os pode resolver, mas desta forma podemos verificar aqui as potencialidades deste tipo de tecnologia.